no nome santo de Jesus, que vive e reina hoje para todos sempre. Amém. 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 Que bom. E meu querido irmão, minha querida irmã que está nos ouvindo, pode escrever o seu pedido, que no final também nós vamos ler novamente e fazer mais uma oração. Vamos então para o momento que nós vamos estudar a palavra de Deus. Nós vamos continuar o estudo dos evangelhos comparados. Eu vou colocar aqui o texto. O texto está aí aparecendo na tela. Está em amarelo no fundo, né? Eu coloquei o texto sobre a imagem. Eu vou ler, Mateus, capítulo 27, versos de 11 a 26. Marcos, capítulo 15, versos de 1 a 15. Lucas, capítulo 23, versos de 1 a 25. Evangelho de João, capítulo 18, versos do 28 ao 40. E o capítulo 19, que é a continuação, versos de 1 a 16. Então, nós estamos estudando os evangelhos comparados. E hoje nós vamos estudar um pouco, revisar o momento em que Jesus é entregue a Pilatos, dando a continuidade do nosso estudo. E quando nós formos apresentar na quarta-feira ou no domingo, em qualquer lugar que for transmitido o meu culto, em qualquer igreja, vamos continuar a série do mesmo jeito. Então, nós vamos continuar, mesmo se eu estiver transmitindo de qualquer igreja que seja, nós vamos continuar essa sequência. Então, perceba, Mateus, capítulo 27, verso de 11 a 26, Marcos, capítulo 15, verso de 1 a 15, Lucas, capítulo 23, versos de 1 a 25, João, capítulo 18, verso 28 a 40, 19, capítulo 19, verso de 1 a 16. Então, vamos lá, vou tirar aqui agora essa imagem de cima. Opa, não era bem isso. Deixa eu só fazer uma outra coisa aqui. Pronto. Agora, tirei. Vamos então, nós sempre usamos o livro de Mateus para fazer a leitura, porque eu sempre vou usar como base o pensamento hebraico, pensamento judeus. Mateus escreveu para a linguagem do povo de Israel. Nós vamos ler então a linguagem em hebraico, que é o pensamento principal, e depois nós vamos ler todos os outros também. Espero não passarmos muito do tempo hoje. Mateus, então, no capítulo 27, nós vamos ler a partir do verso 1. Eu não coloquei, mas começa a partir do verso 1 e 2. E Mateus, ele vai trazer que esse momento de quando Jesus é interrogado por Pilatos, acontece um outro episódio que nós vamos estudar um outro dia. Eu não vou estudar agora, porque eu gostaria de comentar um pouquinho mais sobre esse ocorrido. Então, eu não vou comentar agora. Acontece um momento que Judas vai devolver, ele fica com remorso, e ele vai devolver as moedas, então, ali para o Sinédrio. E então nós vamos estudar e vai se enforcar. Nós vamos ver isso outro dia. Vamos então continuar só a conversa de Jesus agora com Pilatos e Herodes. Vamos ver vamos então estudar só esse momento. Mateus capítulo 27, verso 1 diz: Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e anciões do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Percebe que ao amanhecer foi o segundo conselho, foi a segunda reunião, que já estava tudo montado e bolado, como nós já explicamos. E o objetivo deles não é julgar, o objetivo deles é condenar. Um julgamento é quando você estuda e apresenta-se as evidências, os fatos, as provas, e então você ali pesa tudo, avalia tudo e dá um veredito. Aqui não houve provas, aqui é claramente inveja e poder lutando pelo poder apenas e pela supremacia. Então aqui o conselho era de matar Jesus, eles não queriam julgar, queriam matá-lo. E amarrando, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos.
Então percebe que amarraram Jesus como um cordeiro, como a Bíblia diz, que ele seria tosquiado, ele seria amarrado como um cordeiro e levado em silêncio ao matadouro. E aqui então Jesus é conduzido. Vamos ao verso 11. Nós não vamos estudar do verso 3 a 10, que nós vamos fazer isso para frente. Verso 11. Jesus estava em pé ante ao governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes. Lembra que a expressão tu dizes é uma expressão. Na língua portuguesa, a gente acha que Jesus falou: é você que está dizendo. Não é isso que aconteceu. É uma expressão afirmativa, dizendo que ele confirma esse fato. Então Jesus confirmou que ele era rei dos judeus. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e anciões, nada respondeu. Note que no momento anterior você vê que Jesus ele não rebate acusações, mas tudo aquilo que tem a ver com seu messianato, tem a ver com quem ele é, ele responde. Então quando ele estava diante do Sinédrio, que o Sinédrio perguntou se ele era filho de Deus, ele falou que sim. Ele respondeu. Sempre que tinha a ver a pergunta com a missão dele na terra, ele respondia. Aqui está algo para o nosso aprendizado continuar. Agora, diante do poder judicial jurídico, ele apenas respondia as perguntas relacionadas com a sua missão. Ele não perdia tempo em responder perguntas que não estavam em sua missão e não perdia tempo em responder perguntas que eram mentiras. Ele ficava focado constantemente na sua missão. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Verso 13. Então, lhe perguntou Pilatos: Não ouve quantas acusações te fazem? Aqui Mateus não traz todas as acusações, mas os outros evangelhos, nós quando formos ler, nós vamos trazer. Jesus foi acusado de agitação, foi acusado de dizer que não pode pagar impostos a César e foi acusado de querer tomar a coroa do imperador romano. Todas essas acusações são infundadas, são mentirosas. Jesus não fez nenhuma agitação e não provocou ao fazer os seus discípulos rebeliões em Israel, nem rebelião contra o governo romano. Jesus em nenhum momento falou que era proibido pagar impostos a César. Ao contrário, ele pegou a moeda e disse: de quem é a cara? É de César. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E sobre coroa, ele disse a Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Eu nasci para ser rei. Nós vamos ler. Jesus em nenhum momento aqui, todas essas acusações que estavam fazendo para ele, não respondeu porque eram mentirosas. Verso 14. Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. O governador admirou grandemente porque Jesus ele estava calmo, tranquilo e respondeu a resposta da missão dele de forma clara, mas as mentiras e todas essas coisas que os sacerdotes ali, os fariseus, queriam que ele caísse na armadilha e que ele falasse, Jesus não falou. Para que ele não pudesse ser acusado de nada, ele não falou. Perceba muitas vezes, irmãos, que quando nós tentamos proteger a Deus, a gente tem mania de querer proteger a Deus. Deus não necessita de proteção. Deus não necessita que você tente protegê-lo de acusações e acusadores. Deus necessita de homens e mulheres que sejam fiéis e nobres, como a bússola ou é o Apolo. Homens e mulheres que tenham moral e dignidade de permanecer firmes pelo que é certo e correto, simplesmente por ser correto. Que você não desvie dessa missão nem para a direita e nem para a esquerda. Porque quando as pessoas nos chamam, ela é uma armadilha para que nós percamos de foco as nossas obrigações e a nossa missão. E para que nós nos percamos. O governador, por causa dessa atitude focal de Jesus, sinceridade e força dele, ele ficou grandemente admirado. As pessoas tenderiam a gritar, berrar, falar, mas ele manteve a tranquilidade. Perceba, Deus aqui está dizendo que seus filhos precisam aprender com ele a manter a tranquilidade, andar em paz, em qualquer momento, em acusações que tem. E nos ensina que você não tem que defender. Muitas pessoas escrevem um monte de coisa ruim. Agora, estou na internet, escreve mesmo.
Um monte de coisa. Muitas coisas que são ruins, são bobas, eu apago. Uma coisinha ou outra eu acabo deixando às vezes. Mas isso não é, eu não respondo nenhum deles. E não vou responder. Porque não cabe a mim resposta. Se eles não amam a Deus, por que amarão a mim? Se não respeitam a Deus, por que na minha ingenuidade vou acreditar que vão me respeitar? Se não querem conhecer ao Senhor, eu não tenho que dizer nada. Por isso, irmãos, aprendam cada um de nós. Nós não temos que responder. Apenas viver o Evangelho. Bom, vamos continuar. Verso 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Esse costume não era um costume judeu, não era um costume que eles inventaram para apaziguar a nação judaica. E este fato era um ato pagão que já acompanhava toda a história romana. Isso aí é algo que é comum para eles fazerem. Então eles só fizeram algo que lhe era comum, que lhes era normal. Então foi o que eles fizeram. Bom, verso 16. Naquela ocasião tinha eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Então, estando, pois, o povo reunido, perguntou Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Aqui vou adiantar alguma coisa, porque de fato Pilatos estava querendo fazer com que o povo reconhecesse quem era Jesus, porque Jesus não havia nenhuma acusação, não tinha por que razão culpar, acusar a Jesus Cristo. Então Pilatos tentou salvá-lo de toda forma. Achou que teria alguém dentro do povo que falaria, que impediria aquilo, que falaria as boas coisas. Só que Pilatos foi ingênuo, apesar de ser governador, ele foi ingênuo nisso. Eles armaram tudo e só colocaram gente ruim contratada para estar ali naquela frente. O povo, aqueles que defendiam Jesus, aqueles do Sinédrio, não estavam ali. As multidões estavam bem separadas. Próximo a eles ali só estavam as pessoas que foram chamadas para poder berrar e gritar: crucifica-o, e não a nação. O povo correto, o povo de bem, não estava lá. Pois eu explico um pouco mais sobre isso. E aí, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Vou falar um pouco mais de Barrabás. Como está dizendo, Barrabás de fato ele era um malfeitor. De fato, todos os crimes aqui ele cometeu. Pilatos pensou muito bem. De fato, Barrabás foi preso por rebelião, aquilo que ele estava acusando de Jesus. Jesus não fez rebelião. Foi por causa de impostos, foi por causa de roubo, mas Jesus não cometeu nenhum roubo. E eles estavam querendo, e Barrabás estava querendo derrubar a coroa romana. Jesus em nenhum momento estava pretendendo possuir a coroa romana. Então note que Pilatos escolheu um criminoso ruim e horrendo que cometeu todos os crimes e agora ele estava contrastando com Jesus para que as pessoas tivessem sobriedade. Verso 18. Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Então veja bem aqui, Pilatos sabia que era por inveja que o havia entregado. Pilatos sabia muito bem a intenção e era inveja. Pilatos entendeu na hora ao entrevistar Jesus. Pilatos ficou admirado com Jesus, entendeu tudo, falou: olha, isso aqui está tudo errado. Roma, o direito romano sempre viu com maus olhos julgar pessoa e matá-la sem um julgamento justo, sem entender, sem provar que de fato ele merecia morrer. Eles tratavam isso de maneira extremamente séria. Por isso proibiu o povo romano, o povo judeu, de matar pessoas. Porque eles acreditavam que as pessoas deviam passar por um julgamento. E isso está correto. Deus ensinou assim e a Bíblia demonstra que devia ser assim. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer: não envolva com esse justo, por causa dele muito sofri num sonho a seu respeito. Então perceba que a mulher dele foi advertido
por uma visão de Deus em sonho e ela advertiu o marido: sai fora, você percebeu que o homem é santo, você viu que ele falou que era filho de Deus, você viu que ele falou que era rei de judeu, eu sonhei, não se meta porque tem coisa estranha com esse homem, não se meta. Verso 20, mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Olha só, persuadiram aqueles mal que eles contrataram para estar ali, para matar. O objetivo dele não era julgar, era matar. Agora, verso 21. De novo perguntou-lhe o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Imagina a cara de Pilatos saber que a estratégia dele deu errada. Verso 22. Replicou Pilatos: o que farei então de Jesus chamado Cristo? Respondeu a multidão: seja crucificado. Respondeu todos. Verso 23. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Olha só, ele chamou de justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: que caia sobre nós o seu sangue, sobre nossos filhos. É claro que o ato de lavar as mãos já era conhecido daquela época, ele já fez aquilo que era conhecido. E o povo, quando diz que caia sobre nós, é claro que Deus não quer matar ninguém, não quer destruir. Porém, ele sempre vai colher as consequências dos seus atos. No ano 70, Jesus avisou, e todos aqueles que não ouvissem a advertência de Jesus, quando virem Jerusalém sitiada, fuja. Aquelas pessoas não fugiram, fizeram o oposto, correram atrás do exército romano, que tirou o exército porque Roma estava com exércitos bárbaros próximos a atacar e foi mandada de volta para Roma. Posteriormente, esse exército volta com toda a sede de vingança, porque eles começaram a atracar os soldados pelas costas e aí não sobrou nada. Eles destruíram tudo. Verso 26. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Esse é o segundo açoite. Jesus foi açoitado 2 vezes. Esse é o açoite final, faz parte das torturas finais da morte de cruz. Vamos então ver quais elementos o Evangelho de Marcos nos coloca. Lembrando que os evangelhos são complementares. Através da visão dos 4 evangelhos, nós conseguimos entender por detalhes o que aconteceu nesse julgamento e com Jesus. Vamos ver aqui então, no capítulo 15, verso de 1 em diante do Evangelho de Marcos. Diz o seguinte: logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciões, escribas e todo o sinédrio. Aqui ele dá nome mais a todo mundo. Amarrando a Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos interrogou: tu é o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Ele afirma. Então, os principais sacerdotes o acusaram de muitas coisas. Mateus e Marcos não traçam os detalhes, eles resumem demais. Verso 4. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondeu. Nada responde? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu. Palavra a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Aqui ele acrescentou que, olha, que Barrabás era culpado de agitação, tumulto, motim, e ele era assassino. Aqui acrescenta mais sobre ele. Verso 8. Vindo a multidão, começou a pedir que lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Ele pediu primeiro se queria que soltasse Jesus, porque ele queria soltar Jesus de todo jeito. Verso 10.
Mateus já não tinha dado essa informação, Marcos já dá. Verso 10. Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregue. Ele tinha notado. Verso 11. Mas esses incitaram a multidão no sentido de que soltassem, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: que fareis então deste a quem chamais de rei dos judeus? Eles, porém, chamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: mas que mal fez este homem? E eles gritavam cada vez mais forte: crucifica-o. Então Pilatos, querendo conter a multidão, soltou-lhe Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Veja que visão triste. Aqui faltou caráter para Pilatos. Pilatos sabia que ele não deveria culpar aquele homem inocente, por isso que ele lava as mãos. Porque o imperador romano com certeza o chamaria para dar esclarecimentos do porquê ele mandou matar um justo. Mas quando ele viu ali aquela multidão e o alvoroço que começou, ele ficou com medo de motim e rebelião, que estava prestes a se formar uma batalha, e ele então ficou preocupado nisso cair no ouvido do imperador romano e ele perdeu o seu cargo de governador. Porém, 5 anos após esse fato, o imperador com um conselho romano julga o que aconteceu e pelo fato do julgamento de Jesus, ele é deposto de governador. E ele também morre após isso, ele se mata após esse evento. Veja, ele comete suicídio depois disso. Ele queria tanto salvar a própria cabeça e pelo fato de não ter feito justiça, a própria Roma lhe condena. Porque ele mandou matar um justo. E quando a Roma perguntou: cadê o relatório? Você mandou matar esse por quê? Qual foi o crime dele? Não tem crime nenhum. Quais são as provas? Não tem provas. Então você está disposto por desqualificação. Você deveria ter usado a força de um governador. Colocado soldado em cima de toda aquela multidão, mandado passear e pronto, acabado com a multidão. E ficou aí com muita conversinha com quem nitidamente estava querendo fazer o mal. E você não serve para ser governador porque deixou o povo ali, aqueles sinédrio, aquela pessoa, os príncipes sacerdotais, mandar em você. E você que é o governador, você não mandou em coisa nenhuma. Então, você está demitido. E ele foi demitido. E pensa bem o desespero dele depois. Segundo alguns historiadores falam que ele sofreu muito com isso. E ele sempre sofreu porque ele sabia da ressurreição de Jesus. Nós vamos estudar isso. Ele sabia que Jesus ressuscitou. E o medo do divino, o remorso, e o fato de ter perdido o governo fez ele entrar em pânico e então tirar a própria vida. Vamos ver o Evangelho de Lucas, o que ele nos traz. Ele vai nos trazer mais elementos diferentes. Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso de 1, vai trazer também a narrativa de que Pilatos enviou a Herodes também. Isso quem traz é o Evangelho de Lucas. Vamos ler aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso de 1 a 7, de 1 em diante. Levantando-se toda a assembleia, aqui ele não dá os nomes como Marcos trouxe, ele dá um geralzão. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. Vou olhar aqui o tempo. Bom, vou ler esse rápido. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos esse homem pervertendo a nação, vedando de pagar tributo a César, e afirmando ser ele rei, ser o Cristo rei. Então, o termo Cristo e rei é Messias, e os romanos entendiam muito bem isso. Então lhe perguntou Pilatos: és tu rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu dizes. Ele confirmou. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e a multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiram, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isso, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que ele era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Então ele enviou para Herodes. Falou: eu não vou me lidar com essa questão de Jesus. Ele mandou para Herodes. Isso os outros evangelhos não contam.
Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou. Ele se alegrou porque desde que ele matou João Batista, ele queria ver Jesus. Pois por muito tempo queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum milagre. Ele queria que Jesus se apresentasse como se fosse um palhaço para divertir fazendo milagre. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Verso 10. Os principais sacerdotes, os escribas ali presentes, acusaram com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou com desprezo e escarnecendo dele. Fê-los vestir um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Veja que Herodes, quando viu que Jesus não ia fazer ele de gracinha, fazer milagres ali, Jesus não quis porque Herodes era muito zombador. Herodes, depois que mandou matar João Batista, e até ali ele tinha um ponto ali com Deus, mas depois daquilo ele perdeu completamente a sua espiritualidade. Ali João Batista ainda tocava o coração dele, mas quando ele caiu naquela armadilha e permitiu então que ele fosse enganado e que a cabeça de João Batista fosse entregue numa bandeja, então ele perdeu completamente a dignidade dele. Veja, ele humilhou Jesus. Tentou humilhar Jesus ali, vestiu com roupas de rei, bateu nele, zombou dele e mandou de volta. Quer dizer, não bateu aqui, está dizendo que só zombou dele. Verso 12. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizades um com outros. Olha só, se tornaram amiguinhos, porque um reconheceu o outro. Verso 13 em diante. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes e autoridades do povo, e disse-lhes: apresentamos este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes dos quais acusais, nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. E pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Perceba que quando ele cresceu na Galileia, o problema dele era de Herodes. Herodes também só zombou dele, mas não achou crime nenhum que pudesse matá-lo. Conhecedor da lei romana, ele não podia mandar matar. Então ele só devolveu para Pilatos, porque falou, não vou matar mais um, já matei aqui João Batista, vou ficar fora dessa. Verso 16. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Foi o que Pilatos falou. E é o que ele deveria ter feito. Soltá-lo. Era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava, fora, solta-lhes Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, gritavam, crucificam. Perceba que Pilatos estava fazendo de tudo para soltar Jesus, mas ele não usou autoridade, ele amarelou. Verso 22. Então, pela terceira vez, lhes perguntou, que mal fez este homem? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte, portanto, depois de castigar, vou soltá-lo. Verso 23. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fossem crucificados. E o clamor prevaleceu. Percebe? Ele ouviu a multidão em vez de fazer o que era certo. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarregado por causa da sedição e do homicídio. Olha só, soltou um marginal e um assassino, a quem eles pediram. E quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Olha que triste. Nós vimos então que Lucas, ele traz elementos muito importantes para a compreensão e para nós entendermos todo o contexto. Vamos então aqui para a parte final. Vamos para o Evangelho de João. O Evangelho de João é a maior leitura, mas ele traz coisas muito interessantes. Evangelho de João, capítulo 18, verso 28. Diz o seguinte: depois levaram a Jesus da casa de Caifás para o pretório. Aqui João, ele já dá até o nome do lugar. O lugar chama pretório. É onde fica o imperador, o governador. Chama pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram
no pretório, para não contaminarem, mas para poderem comer a Páscoa. Veja que a hipocrisia deles. Eles vão assassinar uma pessoa. A hipocrisia é tanta, é tão cego. Aqui é o seguinte, você filtra um monte de coisas, mas fica engolindo um monte de bicho junto. Sabe, fica vendo picuinha, é aquele tipo de pessoa que vê o cisco no olho do irmão e não sabe a trave que está nos seus próprios olhos. É uma questão espiritual muito grande. Olha a loucura. Tem muitas pessoas que, quando vai falar de reavivamento e reforma, estão preocupados com práticas externas, como os fariseus aqui. Olha, aqui é a purificação, ali é a purificação. Queridos, uma verdadeira reforma não consiste em ser vegano e outras coisas mais. Uma reforma consiste em você fazer o que é reto, em você fazer o que é correto, simplesmente ser certo. Ser a coisa certa a fazer. É o jejum que Deus nos pede. Andar nos caminhos de Deus é algo que vem do coração. Uma reforma é aquela que eu olho para o meu irmão e vejo como um irmão. Uma reforma é aquela que vem, que transforma os meus hábitos, mas acima de tudo transforma o meu caráter. As pessoas vão perceber uma mudança na minha forma de agir. Eu serei uma pessoa mais bondosa, eu terei os frutos do Espírito Santo. Imitar com práticas externas é o lobo com pele de ovelha. Porque os frutos, apesar de ter aparência externa de ovelha, continuam não sendo os frutos do Espírito Santo. Por isso, através dos frutos, nós podemos conhecer os Espíritos. Nós podemos conhecer quem é quem. Os frutos do Espírito Santo são inegociáveis, incompráveis. Não são falsificáveis. Mas as outras coisas são só coisas. E aqui ele estava lá, não vamos entrar para não nos purificar. Viu que raciocínio? Estão condenando Jesus à morte. Verso 29. Então Pilatos saiu para lhes falar. E lhes dizer, que acusação trazeis contra esse homem? Respondeu-lhe. Se não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos. Tomai-vos a vós outros e julgai segundo a sua lei. Responderam os judeus. A nós não é lícito matar. E aí Pilatos, epa, calma aí. Vamos lá, estamos passando, mas vamos terminar. Mas para que cumprisse a palavra de Jesus, significando de que modo haveria de morrer, tornou Pilatos a entrar no pretório. Chamou Jesus, veja que não tem ninguém, só ele e Jesus. Chamou Jesus e lhe perguntou, és tu rei dos judeus? Respondeu Jesus. Os outros evangelhos não traz a parte que Jesus responde. Só a parte que Jesus não responde às acusações. Eles trazem pouca coisa, só traz a parte que Jesus afirma ser rei. Mas não traz o restante da conversa. Aqui João traz. Respondeu Jesus. Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu dissestes por outros a meu respeito? Replicou Pilatos. Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que tu fizeste? Respondeu Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, logo tu é um rei. Respondeu Jesus, tu disseste que sou rei. Então aqui Jesus afirma que ele é rei. Lembra, essa expressão é uma afirmação. Eu para isso, olha aqui Jesus continua afirmando, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, o que é verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus. Ele lhes disse, eu não acho nenhum crime nele. Ele não achou crime porque Jesus disse que ele era rei. Ao dizer que ele era rei, ao dizer que ele era filho de Deus, ele estava dizendo que o reino dele não era aqui. Logo Pilatos ficou com toda a pulga atrás da orelha. Ele olhou aqui e lhe perguntou, bom, ele não quer tomar a coroa de César. Ele não é uma ameaça a César. Ele não é uma ameaça nem para mim que sou governador. Ele não está ameaçando ninguém. Ele disse que o reino dele não é daqui. É um reino espiritual.
Se ele é um reino espiritual, ele não é concorrência para mim. Então Pilatos entendeu bem. E Pilatos, você consegue imaginar Pilatos já arrepiado aqui? Pilatos entendendo o que está acontecendo, ele dizendo a coisa ficou feia. E ele falou, não vi crime nenhum nesse homem. Verso 39. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Querei, pois, que eu vos solte. O costume entre vós é que era no período da Páscoa. Em outros lugares, eles soltavam em outro período. Verso 40. Então gritaram, todos, novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Primeiro açoite. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura, com um manto real. Chegaram-se a eles e disseram, salve o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Por que ele está fazendo isso? Porque justamente Jesus disse que era rei dos judeus. Porque Jesus havia confirmado que ele era um rei espiritual, que ele era um Deus, que ele era Deus. Então eles estavam zombando Jesus falar que é Deus. E dava bofetada na cara de Jesus. Você consegue imaginar essas pessoas depois do momento de Jesus na cruz do Calvário, quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Verso 4. Outra vez saiu Pilatos. Ele lhes disse, eis que eu vou-lo apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Agora Jesus já tinha sido açoitado. Ele achava que depois desse açoite, eles teriam misericórdia e pena de Jesus e soltaria. Mas não, eles querem matar mesmo. Verso 5. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilato, eis o homem. Ao verem os espinhos, sacerdotes e os seus guardas gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Olha, os sacerdotes e o povo ali começou a gritar. Quem? Os maus que queriam matá-lo. Disse-lhe Pilatos, tomai a vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Eu não acho crime. Responderam-lhe os judeus, temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez Deus, se fez filho de Deus. Deixa eu ver, eles acusaram Jesus de blasfêmia. Por que blasfêmia? Porque ele dizia que ele é filho de Deus. Isso nenhum ser humano poderia dizer que era filho de Deus. Mas Jesus é filho de Deus. Ele é Deus. E ao dizer isso, e ao dizer que ele era rei dos judeus, isso foi algo muito complexo para eles. Eles não quiseram aceitar. Verso 7. Responderam os judeus, temos uma lei, já vi. Verso 8. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Perceba, quando eles ouviram que de fato Jesus disse que era filho de Deus, vocês sabem que os romanos já sempre acreditam em Zeus, Apolo, para eles isso era bem complexo. E falar que ele estava matando o filho de um Deus, isso fez ele ficar atemorizado. Ele falou, peraí, eu não quero ter parte com esse negócio de matar filho de Deus nenhum. E ele voltou para conversar com Jesus. Porque ele falou, peraí, eu não quero matar filho de Deus não. Verso 9. Tornando a entrar no prédio, perguntou a Jesus, de onde tu és? Mas Jesus não lhe deu resposta. Porque Jesus já falou tudo que tinha para dizer. Então Pilatos o advertiu, não me respondestes? Não sabe que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Agora Jesus vai responder, porque entrou na autoridade de Jesus. Respondeu Jesus, nenhuma autoridade sobre mim, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Veja que Jesus reconheceu que ele era Deus e falou para ele, olha amigo, você não tem autoridade nenhuma se ela não vem do céu. Jesus falou, eu sou do céu. Eu que te dei a autoridade. Jesus está dizendo nessas palavras, para poder fazer Pilatos entender quem ele era. Pilatos então volta aterrorizado. A partir desse momento, olha o que o texto bíblico diz, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltas a este, és inimigo de César. Todo aquele que se faz reis é contra César. Aqui começa a cometer grande crime espiritual e doutrinário o povo de Israel. Porque o povo de Israel tem por doutrina, só o Senhor é rei, só o Deus de Israel é o nosso rei.
Ninguém mais é o nosso rei. E aqui agora ele escolhe um rei pagão para ser seu rei e não quer um rei espiritual. Verso 13, estamos terminando. Terminamos no 16. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento, no hebraico, Gabata. E era a Parasvesse Pascual. Era o momento de você imolar o cordeiro pascual. Cerca da 6ª, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Aqui Pilatos faltou com caráter, faltou com força de um homem, faltou com integridade. Aqui mostrou que ele era uma pessoa extremamente fraca para a função com a qual de fato ele exercia. Por isso que ele foi demitido 5 anos depois, quando tudo isso é avaliado, ele então perde a sua função e deixa o cargo. Perceba que é aí que ele notou quem era Jesus. E nós vamos ver mais para frente, nós vamos ver que a própria pessoa que liderou o momento da crucifixão de Jesus, o centurião romano, ao olhar para a cruz, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Reconhece que esse era Jesus. Bom, nosso tempo já passou. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Senão eu vou direto ler os pedidos finais para a oração final. Alguém gostaria de comentar alguma coisa que está no Zoom? Hoje demorou um pouquinho mais, que os textos eram mais longos. Então vamos ler aqui do YouTube. Deixa eu ver, não tem nada mais escrito no YouTube. No Facebook, deixa eu ver aqui, nós temos algumas coisas mais. O Benedito diz boa noite, o Hamilton diz boa noite, a Roseli Alves boa noite, a Sônia boa noite, a Potira boa noite, o Gilson diz boa noite, a Eliandra Chagas boa noite, o Luiz Vicente boa noite para a Judite, a Ilane e o Maiton diz boa noite a todos os irmãos, quero agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito por nós. Amém. A Nilda, boa noite. E a Valdileia Brandão, boa noite. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Eu teria muito a dizer aqui, mas o nosso tempo não nos permite. Mas que nós possamos aprender com Jesus a sermos fiéis e leais com sua palavra, a fazer aquilo que é certo diante de Deus, a responder sempre que tem a ver com a nossa fé, e não defender a Deus. Deus não precisa de defesa, o Evangelho não precisa de defesa. O que o Evangelho precisa é de homens e mulheres que sejam verdadeiramente cristãos. É a única coisa que Deus precisa. Deus não precisa de defensores, porque Ele defende a si mesmo. E como Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. E o meu reino é o reino de Deus, assim como é o teu reino. E no dia em que Jesus voltar, Ele então reinará e colocará por fim todo esse reino. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos e irmãs que nos assiste. Uma boa noite para cada irmão e irmã. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo culto. Lembrando que essa semana nós não vamos transmitir, porque vamos ter